Fala, meus queridos. Pô, fica bom a iluminação aqui, né? Gostei. Vocês gostaram desse cenário aqui? Não tem nada, né? Tem minha TV, meu ar-condicionado e minha mesa. Primeiramente, salve, rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu vim trazer um vídeo aqui que, pô, eu já devia ter trazido faz tempo, na verdade, né? Mas, antes tarde do que nunca, queria que eu tô mascando chiclete, não vai dar certo eu ficar falando e mascando. Pera aí. Agora sim. Tá. Qual que vai ser o tema do vídeo? Eu vou trazer aqui, como um grande leitor profissional que já leu mais de 200 mil livros, tô brincando, tô sendo irônico, o que eu li é tipo basicamente isso aqui, mais algumas coisas. Eu até já mostrei aqui no canal, na minha carreira literária. Tudo bem que esqueci alguns livros naquele vídeo, mas enfim, ali é só pra eu ter uma ideia. Eu vim indicar pra você que não leu nada na vida, ou se leu poucas coisas, uma indicação de livros clássicos para você começar a ler e entrar nesse mundo gostoso que é a literatura clássica. Antes de começar a lista em si, eu queria falar para vocês que eu não tenho todos os livros que eu vou indicar aqui, porque alguns livros destes que eu vou indicar, não é que eu não li, eu li, mas eu li pegando emprestado, tá ligado? Então o livro não era meu, eu peguei emprestado, tipo, de algum conhecido meu, da minha namorada, ou de uma biblioteca, li e devolvi, tá ligado? Então por isso que eu não tenho aqui, mas eu vou botar uma fotinho em algum lugar da tela, provavelmente aqui, ou aqui, não sei, algum dos dois. E pra vocês terem uma ideia, e também todos os livros que eu vou indicar, eu vou deixar aqui na descrição o link na Amazon, pra ficar mais fácil, né, pra vocês acharem também. Ó, e só pra vocês terem uma ideia da lista que eu tô montando aqui, eu tô procurando livros fáceis, porque é para leitores iniciantes, para adentrarem neste mundo dos clássicos. Todos os livros que eu vou indicar aqui tem menos de 100 páginas. Você lê 100 páginas em, tipo, 10 minutos no Instagram. Nossa, exagerei um pouco. Mas você consegue ler, não é muito. Os livros são bons, muito bons. E além disso, eles vão te fazer pensar. Peguei livros que tá no topo da minha lista de melhores, tá ligado? Pra indicar pra vocês, mas também que sejam acessíveis. Agora, finalizar o papinho do caralho, vamos começar com o primeiro livro. E muita gente já conhece aqui, porque ele também tem um filme. O filme, grande parte das pessoas já viram, mas ler o livro é muito diferente de ver o filme. E cara, esse livro é perfeito, ele é fofo, tá ligado? Ele é infantil, mas ele consegue fazer qualquer marmanjo de 30 anos chorar. Ele dá uma saudade da infância, aquela saudade genuína, sabe? Aquela nostalgia. E ele te fala sobre a importância das amizades e por que elas são tão belas. E o livro, o primeiríssimo indicação é esse. O Pequeno Príncipe, do autor Anthony de Saint... Nossa, eu não sei falar, desculpa. O Pequeno Príncipe. E é bem legal porque ele tem várias edições, tem umas edições de luxo que são bem bonitas, e ele é todo ilustrado. Por exemplo, a figura clássica do livro, né? Que é o chapéu, ou melhor, a jiboia que engoliu um elefante. E, cara, ele é o melhor porta de entrada porque, primeiro, ele é um livro que o público dele é infantil, o público-alvo. E isso faz com que a linguagem dele seja bem acessível. Deixa eu dar uma conferida, eu vou conferir em todos. Quantas páginas tem cada um. Esse aqui tem 93, tá? Então não é desculpa para você não ler menos de 100 páginas. Agora o próximo, já vamos pro segundo da lista. É esse aqui, que é A Morte de Ivan Ilitch, do meu parceiro Lev Tolstói, que é um escritor russo. Esse livro é muito bom, diferente do Pequeno Príncipe, que é um pouco mais infantil. Esse aqui ele já é, tipo, adulto, digamos assim. Ele já tem uma linguagem mais adulta, ele já trata de assuntos mais adultos, esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, tem menos de 100 páginas. E esse aqui em específico tem 95 páginas. Essa aqui, na real, eu acho que em outra edição ele tem um pouquinho mais de 100. Mas de qualquer forma não é muito. É menos que tipo 120, eu garanto. Eu tenho essa edição da Príncipes aqui, que eu não recomendo, mas se você tiver muito duro pra comprar um livro e não quer gastar tipo 40 reais em um livro de 100 páginas, pode pegar. Tipo, não vai atrapalhar totalmente a sua experiência de leitura. Mas eu vou deixar 2 edições que eu recomendo dele. Dependendo da sua condição financeira, você pode escolher. Por que eu falo que eu não gostei muito dessa edição da Príncipes? Porque a Príncipes, por ser mais barata, ela tem impressões mais porcas, digamos assim. Porcas. Mas, tipo, por exemplo, a folha é mais fina, sabe? O material não é muito de qualidade, dá pra perceber só de pegar. Mas, como eu falei, não te atrapalha pra ler.
Agora para de enrolar e fala logo do livro. Esse livro aqui trata de um assunto que é tão evitado por todo mundo que vive nos dias de hoje, que é o debate sobre a morte. Ele trata sobre a morte de uma forma que é muito mais voltada para a vida. Ele trata essa temática de uma forma inicialmente assustadora, que é o primeiro espanto de você achar que você vai morrer e que sua vida está acabando, mas depois um tom muito mais reflexivo, que fala que o problema não é que você está prestes a morrer, mas é porque, por estar prestes a morrer, você percebeu que você nunca viveu de verdade. E eu gosto muito desse livro porque ele dialoga com outro livro que eu também já li e gostei bastante, que inclusive esqueci de ter falado no vídeo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana, eu acho o nome. Desculpa se eu errei o nome da autora. Mas também recomendo a leitura, mas como não é um livro clássico, ele não tá aqui na lista. Mas ele trata também dessa mesma temática. E também ele dialoga bastante sobre o conceito nietzscheano de memento mori, né? Olha só que intelectual que eu sou, eu falo latim. Que basicamente é uma filosofia que fala que você precisa se lembrar da sua morte a fim de valorizar a sua vida atual. Que é basicamente o que esse livro aqui fala. Agora, vamos pro próximo, que eu já tô me enrolando um monte. Mas o próximo é simplesmente do meu autor favorito da vida. Não, mentira. Tem muitos autores bons, mas ele com certeza tá entre eles. Que é do meu parceiro Fyodor Dostoiévski, que foi a minha porta de entrada para Dostoiévski, e é Noites Brancas. Tipo assim, eu não tenho dúvida nenhuma que Noites Brancas é a melhor porta de entrada para você começar a ler esse autor. Ele é russo, e a forma que os escritores russos, como um todo, escrevem é bem peculiar, é bem singular, porque como eles são russos, os personagens também são russos. E os nomes dos personagens são completamente bizarros. Então até você ir acostumar com aqueles Tchenkas e Bukonokov, você pode começar por aqui. Até porque, tudo bem que Noites Brancas não é tipo muita pegada do Dostoiévski como temática, digamos assim. Mas ele tem uma trama muito boa. É bizarro, não tem como você não se cativar pela trama, pelos personagens e sentir muitas emoções enquanto você tá lendo. E é muito bom, cara. Tipo, é Dostoiévski, um dos melhores da literatura. Literalmente, todos os grandes nomes de todas as áreas, tanto de ciência como de literatura ou filosofia, falam que leram Dostoiévski e falaram que gostaram muito de ler. Então ele é foda, tem que respeitar. E essa aqui, com certeza, é a melhor porta de entrada. E como eu falei, vamos checar aqui, pessoal. Este meu parceirinho Noites Brancas tem 87 páginas, tá? 87. É literalmente 1 ou 2 dias lendo. Ah, e antes de perguntarem sobre edição, tem muitas desse livro aqui, mas quando fala-se sobre Dostoiévski, eu, gosto muito da editora 34, tá ligado? De todas do Dostoiévski. Eles traduzem direto do russo, o que é muito bom. O material é muito gostoso. Eu já li esse livro umas 3 vezes e ele não tá tão lanhado assim, vai. Mas tem outras também, tem algumas da Penguin, que é bem boa. Memória de Subsolo, por exemplo. Mas se fosse pra recomendar, como foi a única que eu li também, editora 34. Agora, acabou os livros que eu tenho aqui. Agora o resto são recomendações que eu peguei emprestado, que eu não tinha falado no começo. E o próximo é A Metamorfose de Kafka. Simplesmente um grande nome da literatura tcheca, se eu não me engano. E, cara, o Kafka, ele é um monstro, basicamente. Ele é, tão bom no que ele fez, que por mais que ele não quisesse, porque ele pediu para um amigo jogar todas as suas escritas fora, queimá-las, e o seu amigo não fez, desobedecendo ele, por isso que nós temos acesso ao que ele escreveu, ele simplesmente fundou uma corrente filosófica depois de morto. E sem querer. Isso é muito foda. E, cara, a Metamorfose é um clássico. Eu tenho certeza que você que já tá buscando mais adentrar nesse mundo da literatura já ouviu falar. E, basicamente, a Metamorfose foi escrita há muito tempo atrás, mas dialoga com muitas coisas que a gente vive ainda atualmente. Por exemplo, o tema central do A Metamorfose, que tem apenas 50 páginas, é que o Gregor Samsa, que é o nosso protagonista, acordou em um dia repentino
e percebe que ele se metamorfoseou em uma barata, um inseto repugnante, um monstro. E toda a trama envolve nisso, porque sendo um inseto, um monstro, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue ajudar em casa, não consegue trazer dinheiro para casa, ele basicamente só dá despesa, trabalho, incômodo. Na sociedade em que vivemos, com uma expectativa de vida que cresce a cada dia, com o número de idosos crescendo cada vez mais, qual é o discurso preconceituoso e etarista que está sendo criado por volta disso? Que os idosos, depois da aposentadoria, só servem como um incômodo, um gasto financeiro, alguém que está ali com o pé na cova, que se levantar os braços Deus puxa, e esse tipo de discurso, que menospreza esse tipo de grupo social. Entende como consegue fazer esse tipo de analogia? Tem uma frase que é pegada. Não tem como você não se lembrar dessa frase desde a primeira vez que você leu ela. Quando Gregor Samsa percebeu que ele havia se transformado em um inseto, a sua primeira preocupação foi que ele iria se atrasar para o trabalho. É um soco no estômago, né? Tipo, a gente já viveu isso também, tá ligado? Tipo, por exemplo, você pega, tá trampando e tal, tá se esforçando pra tentar ter uma vida melhor, né? E daí do nada você fica doente, precisa parar de trabalhar e consequentemente não vai receber. Sua preocupação não é por estar doente. Sua preocupação é pela falta de dinheiro que você vai ter por estar doente. Mas você não se preocupa com a sua saúde física, mas e sim com o seu lado financeiro. Enfim, leiam. Mas é um ponto importante para falar. Tem algumas coisas, algumas nuances no livro que o Kafka faz meio que em reflexo a vida dele como autor. Ele traz a vida dele para a obra. E uma dessas coisas, que é a mais importante que você tem que saber, é que o Kafka tinha problemas com o seu pai. Em várias obras, ele deixa bem claro isso, assim como em Metamorfose. Então, fica ligado com isso quando algo acontecer, quando você estiver lendo. É importante. E o próximo, agora parando um pouco com os autores estrangeiros, vamos para os brasileiros. Começando com A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que inclusive tenho 2 livros delas aqui pra ler, porque eu li A Hora da Estrela e por só ter 80 e poucas páginas, 90, eu falei, não, é muito pouco pra Clarice, cara, eu queria mais. E a história é muito boa, velho. Ela trata muito sobre desigualdade, te coloca na pele mesmo, sabe, de alguém que não teve instrução nenhuma, que não tem perspectiva de futuro e que muitas vezes se contenta porque não aprendeu a, tipo, buscar mais que o mínimo, muitas vezes nem o mínimo. E também reflete muito em como certos grupos sociais só ganham atenção quando eles são transformados em tragédias. Só vou falar isso, senão eu vou começar a falar demais e eu vou estragar a sua experiência. Mas A Hora da Estrela é muito bom porque é uma boa porta de entrada, assim como Lentes Brancas, uma boa porta de entrada para os outros livros da Clarice. Porque você começa a se acostumar com essa escrita singular que a Clarice tem de fluxo de pensamento, né? Que muitos poucos autores têm e que a Clarice também o tem. E que é confuso de primeiro momento, porque você não sabe o que é pensamento, você não sabe o que é uma afirmação, ou o que é uma dúvida do personagem. Então você precisa prestar mais atenção nesse tipo de escrita. Mas que quando você entende como é que ela funciona, o dinamismo dela, é muito bom, porque você realmente se sente dentro da cabeça de uma pessoa. Cara, existe livro bom nesse mundo, né, cara? Enfim, mas agora vamos para o último livro da lista. E para fechar com chave de ouro, tem que fechar com o quê? Com o maior escritor da língua brasileira, que é o Machado de Assis. E, assim como outros, eu escolhi uma por ser Machado, outra por ter menos de 100 páginas e mais uma por ser uma ótima porta de entrada, assim como fiz com o da Clarice e com o do Dostoiévski, que é O Alienista. Por que o Alienista é muito bom? Você começa a acostumar com o tipo de vocabulário que o Machado usa e todas aquelas ênclises, mesóclases... Falei tudo errado, né? Todas aquelas ênclises e mesóclases e aqueles negócio misturado de pronome com objeto direto e aqueles travessão estranho que ele usa, além do próprio vocabulário que ele usa em si, você começa a acostumar. Você precisa ter uma boa noção de gramática para entender exatamente o que ele está se referindo quando ele fala Fodaivos. Não, ele não fala Fodaivos, tô só usando de exemplo. Mas, de fato, tu tem que ter uma boa noção de gramática para não se perder nos pronomes que ele usa, porque ele usa bastante. Mas tirando isso, cara, a narrativa em si do Alienista é bem legal.
é bem suave, é tipo bem linha na reta, assim, você consegue entender tranquilo, mas mesmo assim, por você ser um leitor iniciante, se você não entender, por mais que ela seja mais tranquila, em comparação às outras obras do Machado, você tem uma edição em quadrinhos. Tipo, tá com dúvida em alguma parte da narrativa, pega quadrinhos e dá uma folhada. Tu tira suas dúvidas porque tá literalmente ilustrado. E deixa eu falar um pouquinho do livro, né? O que o livro trata, mais ou menos? Ele fala sobre um médico, psiquiatra, eu acho, ou psicólogo, algum dos dois. E ele vai pra uma cidadezinha meio pacata, sabe? Uma cidadezinha mais ou menos pequena. E ele vai lá e abre um hospício. O nome é Casa Verde do hospício. E simplesmente ele começa e tal, internando um, internando outro. Aí interna uma rua inteira, aí depois um bairro inteiro. Aí depois praticamente ele tá internando quase a cidade toda, até mesmo a própria mulher. O que dá a entender explicitamente que o Machado usa essa narratividade como uma forma irônica de dizer o quão as pessoas julgam as outras, mesmo que todas podem ser loucas dependendo da perspectiva. Enfim, a trama se desenrola, o povo se revolta com a Casa Verde, as internações de todo mundo, e aí você termina de ler pra saber o que acontece. Mas é uma narratividade bem simples, bem envolvente, bem legal. E também, que nem eu falei, uma ótima porta de entrada. Mas é isso aí. Essa aí ficou a minha lista, buguei meus dedos, de 6 livros clássicos para ler. Lembrando, todos têm menos de 100 páginas. Só o Amor de Ivan Illich, que dependendo da edição, tem um pouquinho mais de 100. Mas de qualquer forma, não tem muita diferença. Mas, cara, se você começar a ler por esse que eu indiquei, eu tenho certeza que algum deles você tem que gostar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. Espero que eu não tenha falado demais. Se eu perceber que eu dei spoiler, eu vou tentar cortar na edição. Mas é isso. Me despeço aqui. Peço seu like, seu comentário, sua inscrição. Estou tentando produzir cada vez mais e melhorando um pouquinho, né? Mas é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!